Saudações vascaínas a todos, uma ótima noite para todos vocês. Bruno do canal Giro Vascaíno para mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo é simplesmente dedicado à situação aí que está rolando nos bastidores de um jornalista mineiro que cobre o Atlético Mineiro, falando muito mal da equipe do Vasco. E eu não sei se ele está fazendo pelo lado clubista ou ele está apenas simplesmente falando pelo cunho profissional por estar cobrindo o Atlético Mineiro. Mas isso a gente vai falar muito sobre nesse vídeo, conto com a participação de todos vocês aqui para deixar aquele like, ajuda bastante a questão aí do nosso vídeo ser recomendado para mais e mais vascaínos aqui dentro do YouTube. Simplesmente, se você gostou, deixe o seu comentário, se inscreve no nosso canal, ativa o sino de notificações e principalmente compartilhe esse vídeo para mais e mais pessoas. O jornalista Thiago Fernandes, inclusive, falou e foi para mim muito infeliz na sua colocação como um jornalista que ele quer pregar de forma séria, falando muito sobre o futebol hoje do Vasco. Muito isso devido também depois do confronto do primeiro jogo, aonde o Atlético conseguiu virar no primeiro tempo, vencendo por 2-1. Inclusive o Atlético não aproveitou a chance que tinha com o Vasco nocauteado e aproveitar e matar a margem desse confronto. Mas enfim, isso não aconteceu, o Atlético venceu por 2-1 na sua casa na Arena MRV. E aí depois, naquela semana, o Thiago Fernandes, que inclusive participa nos Donos da Bola de Minas Gerais, inclusive tem o seu canal no YouTube, participa de um canal chamado Os Cancelados, que quem é o dono hoje é o Ale Oliveira e participa o chefe Benedetti, entre outras pessoas, inclusive uma pessoa que eu não admiro nem como jornalista e nem como vascaíno chamado Fábio Azevedo. Inclusive eu não vi também nenhuma retratação do Fábio Azevedo falando a respeito do colega dele de bancada em relação ao que ele participa. Aonde esse próprio jornalista, eu não sei até que ponto a opinião dele foi uma opinião clubista, pelo fato dele cobrir as equipes mineiras, de querer sempre puxar sardinha para aqueles clubes, ou se a profissão, se o profissionalismo dele passou muito longe do que deveria ser. E isso só ajudou a inflamar mais esse jogo. O Thiago Fernandes ele simplesmente deu o combustível que faltava para a equipe do Vasco vencer essa partida de qualquer jeito. E isso foi dado a partir do momento que ele próprio falou que a equipe do Vasco é uma das piores que está nesse quarteto. E além mais, falou que jogadores são horríveis, horrorosos, inclusive nem deveriam estar passando dentro de São Januário. É lógico que eu sou torcedor. Agora, um cara que faz uma faculdade de jornalismo, que ele trabalha com futebol e ter atitudes como torcedor, por exemplo, porque eu criticar Emerson Rodrigues, eu criticar Paulo Henrique é uma coisa, eu sou torcedor, eu tô aqui para dar a minha opinião, baseado no que eu vejo hoje no futebol. Mas a partir do momento que uma pessoa que trabalha com isso, que vive disso, e simplesmente ele usa o lado emocional do que o lado profissional, isso me espanta, mas também não me surpreende hoje no jornalismo do futebol brasileiro. E isso é mais um retrato de como o jornalismo hoje do futebol brasileiro é uma M, para não dizer outra coisa. Jornalistas que falam mais pelo lado coração do que pelo lado profissional, pelo lado da razão. E isso vai muito pela questão aí desse jornalista mineiro, o Thiago Fernandes, onde ele é uma das pessoas que participam na bancada ali do Donos da Bola de Minas Gerais, comandado pelo Everton Guimarães, que inclusive participa no jogo aberto da Renata Fã e do Denilson na parte da manhã. Inclusive eu acho que ele vai acabar tendo que se retratar, porque a quantidade de ofensas, xingamentos, entre outras coisas que ele vai receber dos vascaínos não está muito por aí. Eu vou dar particularmente a minha opinião. Eu acho que ele falar a questão que o time do Vasco
é um dos piores times, eu acho que ele, em um determinado ponto, ele elevou essa situação do time. Por quê? Porque é engraçado que ele não tinha essa atitude, ele não teria essa opinião se o Vasco tivesse vencido o primeiro jogo como saiu na frente. E todo mundo sabe, todo mundo acompanha, eu, por exemplo, como torcedor, que enxerga que o elenco do Vasco é sim um elenco limitado, mas não é um elenco tão horroroso como ele quis dizer. É lógico que você tem boas peças que dá para melhorar a questão do desempenho, mas falar que o time é como se fosse um time de várzea, aí realmente ele pegou muito pesado. E ao mesmo tempo falar que menosprezar um time contra um time mineiro dá muito a querer, ele dá tipo privilégios para exatamente o time mineiro e não o time carioca, porque eu duvido que se fosse Atlético versus América, ele falaria da mesma forma que ele usou de tom arrogante em relação ao Vasco, ele usaria com o América Mineiro. Então eu acho que assim, hoje está muito nítido que o jornalismo do futebol brasileiro realmente não dá para se levar a sério. A primeira coisa que um jornalista tem que passar é credibilidade, e está longe de muitos desses passarem credibilidade para o próprio torcedor que possa acompanhar para querer saber as notícias. Infelizmente é uma coisa que não me surpreende. Fico abismado pela atitude que ele teve, até porque eu acompanho diariamente os cancelados, que inclusive ele participa, acompanho as lives que ele mesmo fazia com o Guilherme Presunto lá no canal do GG, inclusive que é o canal do Guilherme Presunto, e a atitude que ele teve de querer falar mais pelo coração de ser um torcedor do Atlético do que ele agir de forma profissional. Mas é aquilo, como eu falei, não me surpreende hoje, porque os jornalistas hoje do futebol que cobrem os clubes não dá para se levar muito a sério, porque eles usam mais a emoção do que a razão. Então esse é um vídeo dedicado para me dar a minha opinião sobre tudo o que está acontecendo a respeito desse caso. E obrigado, Thiago Fernandes. Você realmente acalorou esse clássico, acalorou esse jogo. E você simplesmente deu armas, combustível para que o Vasco consiga vencer esse jogo no próximo sábado, às 6h30 da tarde, diretamente de São Januário, que o Vasco só precisa de apenas um gol. O time horroroso que o Thiago Fernandes falou, o Vasco só precisa de um gol para poder ir para a disputa aos pênaltis e 2 se classificar para a final. Se o time fosse tão horroroso assim, talvez não tinha chegado na semifinal como chegou. Então, galerinha, um grande abraço para todos vocês. Conto com vocês para deixarem um like, deixar o seu comentário a respeito de tudo que a gente falou. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações e compartilhe para grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, o Twitter que voltou, o X e muito mais. Saudações vascaínas, um grande abraço. Amanhã teremos as lives da resenha de domingo às 10 horas da manhã. Conto com a presença de todos vocês. Fui que fui.